E se aqueles que corajosamente e atendendo ao chamado do Senhor, obedecendo a uma direção de Deus, estivessem aqui nesta noite, com toda certeza eles também diriam que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Olhar para aquilo que é o Maranata hoje, eu creio que é mais uma comprovação do texto bíblico que nos diz que nunca devemos desprezar os pequenos inícios, os pequenos começos. Nem sempre nós sabemos no que tornará aquilo que Deus começa. Mas o apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele declara a sua plena certeza de que aquele que começou uma boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Nosso Deus é o Deus que faz a obra completa. E por isso o salmista, ele continua dizendo: então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia. É o testemunho daqueles que estavam em redor do povo de Deus, olhando para a obra que Deus realizava ou realizara no povo dele. Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E aí vem a confirmação por parte do povo. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Nosso coração há um misto de emoções. Aquela alegria pelas grandes coisas que o Senhor tem feito a favor desta obra. Ao mesmo tempo, aquele desejo que aqueles que foram instrumentos diretamente usados por Deus na construção dessa história estivessem aqui também para testemunhar este feito. Mas a grande bênção que o povo de Deus tem, e o Dr. César mencionou em uma das suas palavras, é que são bem-aventurados aqueles que dormem no Senhor, porque eles descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Então a nossa grande certeza é que todos aqueles que foram instrumentos usados por Deus, eles prestaram o seu serviço ao Senhor, ainda que em meio de fadigas, e agora eles descansam desse serviço prestado, mas as obras deles acompanham. E quem sabe um dia, quem sabe não, com toda certeza, um dia todos nós estaremos reunidos na glória, adorando e louvando o nome do Senhor, testemunhando que grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso nós estamos alegres. O desejo do nosso coração é que realmente este culto seja uma proclamação da glória de Deus e um tributo de louvor e honra e glória àquele que é único digno de receber. Então coloque-se em pé e vamos louvar ao Senhor, cantando: este é o meu desejo, Senhor, te honrar.
sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer, toma o meu coração, toda a minha alma, eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Servo de Deus, a trombeta tocar, breve Jesus voltará. A todo mundo a mensagem levar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Ide as nações e depressa anunciar, breve Jesus voltará. Gados alegres as novas cantar, breve Jesus voltará. Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Oh, quão doce privilégio que eu tenho, na presença do Senhor poder estar, e ao contemplar sua infinita glória, relembrar-me de quem é e o adorar. Nos prostrar, nos prostrar, nos prostrar, nos prostrar. Ele é o Rei dos Reis, eterno, nos prostrar. Reina Deus, lá nos céus, vinde vê-lo exaltado, nos prostrar. Ajoelhai-vos, adorai-o,
Ele nos traz prazer. Jesus nos traz paz. Satisfação é ter a Cristo. Não há melhor prazer já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto satisfação sem fim. Satisfação é não ter medo, pois meu Jesus virá vencendo. Logo em glória eu hei de vê-lo. Satisfação sem fim, sem paz real, sem gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no coração. Maravilhoso é meu Salvador, como exclama glória, aleluia, obrigado Senhor. Oh, maravilhoso é meu Salvador, como exclama glória, aleluia, obrigado Senhor. Que maravilha, me salvaste. Que maravilha, me livraste. Que bênção, que gozo é. Que maravilha é ao saber que tu és meu. Te entregarei os meus pesares, deito aos teus pés os meus cuidados. Que bênção, que gozo é, que maravilha é ao saber que tu és meu. Oh, maravilhoso é meu Salvador, como exclama glória, aleluia, obrigado Senhor. Maravilhosa graça, quão ricas bênçãos traz. O seu poder transforma, o pecador faz. Sou salvo com a verdade, por toda eternidade, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça quão maravilhosa de Jesus, como firmamento mais resplandece. Tão maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é maior que o meu pecado, meu pecado. O nome de Jesus engrandecer e glória lhe traz. O nome de Jesus engrandecer e Se aqui chegamos, é porque a boa mão do Senhor está conosco. E sabemos que em uma batalha, em uma jornada, é impossível uma organização como esta aqui chegar sozinha, ou sozinho, ou que um só carregue todo o peso. Então, olhando para a palavra do Senhor e olhando para tudo aquilo que eu tenho aprendido e até então ainda muito que haverei de aprender, uma das coisas que meu saudoso pai sempre deixava algo importante ao nosso coração
é que acreditássemos nas promessas do Senhor. E esta se tornou uma grande verdade. Porque quando olhamos para as promessas do Senhor, sabemos que nele, apenas nele, nós temos o sim. E é por isso, amados, que desde criança eu me converti em 20 de outubro de 1980 e pude caminhar, pude contemplar todos esses anos, pude aprender e com certeza, quando olhava para o Instituto Maranata, sentia nessa obra o meu coração bater. Quando então recebi o chamado para o ministério, eu perguntei ao Senhor, se o Senhor me quer, eu quero que me fale onde. E o Senhor respondeu com clareza ao meu coração. Nós estamos aqui há 30 anos e pretendo estar aqui até o Senhor me levar para o céu. Porque se Ele me levar para um outro local, irei por obediência. Mas até então sinto que Ele tem nos trazido para cá e Ele tem então algo para que nós assim façamos com humildade, com sabedoria para glorificá-lo. Mas amados, o Senhor tem entregue uma responsabilidade a mim que trouxe um peso sobre os ombros. Trouxe muitas vezes, desculpem as emoções, trouxe muitas vezes lágrimas, porque é difícil para um filho, muitas vezes, ler um artigo que uma mãe escreve, dizendo que eu estaria continuando ou substituindo o pai. Eu sei que não se substitui, porque o seu legado se torna mantido, se torna registrado, mas lembrando das promessas que muito Ele nos ensinou e um pouco do que temos aprendido nesses dias, sabemos que muitas vezes algo que toma conta do nosso coração é o medo. E eu percebo quanto que Deus cuidou de tratar dos medos que nós temos. Desde o Éden, Ele não permitiu que Adão se escondesse em seus medos. Se nós observarmos os seus discípulos no momento em que Ele fala de sua partida, em que eles até mesmo questionam, Ele também não permite, não se turbe o vosso coração. Ao olharmos para o povo de Israel na sua situação vivida, aonde sofria do Império Babilônico, sofria, o cativeiro babilônico, o cativeiro persa, a força do Império grego e romano, um povo oprimido. Nós podemos olhar para o texto, qual eu quero deixar aqui ao nosso coração, de Isaías, capítulo 41, versículo 10, que foi o texto que serviu como fortalecimento, para que aqui chegássemos e assim continuássemos servindo ao Senhor. E o texto nos diz: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Desta forma, amados, nós temos sido motivados nesta caminhada, sabendo que o Senhor declara para nós não temermos. Sabemos que se dependermos das forças humanas, teremos medo e fracassaremos. Mas quando olhamos a sentença de que Ele fala que Ele está conosco e Ele não mente, assim cremos. Não somos tomados de assombro porque Ele está conosco, pois Ele declara: eu sou o teu Deus. Não podemos nos prostrar na fraqueza, porque Ele nos fala: eu te fortaleço. E assim eu completo estas considerações dizendo: nós não temos que ter medo, porque Ele nos ajuda. Desta forma, nós temos uma equipe que tem caminhado não temendo muitas vezes as situações que envolveram a saúde, o sustento. E aqui assim temos chegado sabendo que ainda haveremos outros obstáculos para enfrentar, os quais o Senhor nos dará vitória, porque a palavra de Deus declara que Cristo nos conduz em triunfo. Temos conosco a mamãe,
fundadora, a qual faz parte dessa história. Quero convidar que ela venha aqui à frente para receber uma lembrança do Instituto Bíblico Maranata. Lembrança essa que ela pode até já saber de forma antecipada. Por favor, ajude. Eu vou falando enquanto ela vem. Que é a Bíblia de 60 anos. Para mim, dar uma Bíblia, neste contexto, tem uma marca singular. Porque, primeiro, é a palavra de Deus, pela qual foi guiada a vida dessa serva, bem como deve ser guiada a nossa vida que aqui está. Eu peço que a minha esposa traga a lembrança para entregar para a mamãe. Já tenho comigo minha esposa, aquela que o Senhor escolheu, colocou ao meu lado, que caminhou comigo, que caminha comigo 30 anos de casados, e que o Senhor tem usado para me fortalecer. Esta também tem sido razões de que muitas vezes nas tendências de prostrarmos eu esteja em pé. E desta forma eu quero também entregar uma lembrança a ela, mas nessa lembrança eu estou junto. Eu quero que ela nunca se esqueça de mim. E a gratidão que tenho por trabalhar com os irmãos e saber que a obra do Senhor também está entregue aos irmãos. E essa palavra também estenda a todos os demais colegas que chamarei. Jeani e Eliamar.
Pastor Omar e Ruth. Meu filho, Daniel. Quero convidar os irmãos a colocarem-se em pé. O pastor Gervásio, se possível, vir aqui e orar por esses irmãos, colegas, agradecendo a Deus por suas vidas, bem como incentivando-os a continuar servindo ao Senhor. Bondoso Deus, te agradecemos por este momento tão especial na vida do Instituto Bíblico Maranata, com uma reflexão em nossas vidas, que temos ao longo desses anos também acompanhado esta história. Te agradecemos pelos nossos professores, pelos nossos mestres, por aqueles que passaram por aqui ensinando a tua palavra. Te agradecemos por esses irmãos que estão à frente, recebendo esta justa homenagem. Que o Senhor os abençoe. Que a cada dia eles possam se levantar com alegria, com disposição para o ensino da tua palavra, treinando homens e mulheres para levarem a tua palavra onde o Senhor os enviar. Muito obrigado por estas vidas, Pai. Muito obrigado por todos que aqui estão. Nós te agradecemos pelo Instituto Bíblico Maranata, por todos que participam dele, direta e indiretamente. Ao Senhor, toda honra, glórias e louvores, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podemos assentar. Muito obrigado a todos.
Boa noite, irmãos. Vamos avançar um pouquinho mais no nosso estudo. Já começo a ficar com saudade e é muito bom poder ver a celebração dos irmãos. Em nome da Igreja de Deus, eu queria agradecer o esforço de todos vocês pela causa do Senhor, viu? Louvado seja o nome dele. Um dia todos estaremos juntos, adorando Ele na eternidade, viu? Abram em 2 Coríntios, capítulo 6. Versículo 11, a palavra diz assim: para vós outros, ó Coríntios, abrem-se os nossos lábios e alarga-se o nosso coração. Não tendes limites em nós, mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Ora, como justa retribuição, falo-vos como a filhos, dilatai-vos vós também. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu amor, pela Tua bondade. Obrigado, Senhor, por essa obra. Obrigado porque o Senhor prometeu que a igreja avançaria contra as portas do inferno. Bendito é o Teu nome. Obrigado porque o Senhor levanta os seus, o Senhor treina os seus. Que cada irmão que está nessa obra, que cada irmão que está sendo preparado para ela, seja renovado por Ti, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda agora à noite a compreendermos um pouco mais da Tua palavra, a recebermos um pouco mais de instrução a respeito dela, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a gente vem numa evolução do estudo das Escrituras. Nós começamos na quinta-feira. Nós estudamos a respeito de Elias e da crise que ele viveu. Ontem nós começamos a ver a respeito da mente. Ontem nós vimos um pouco sobre a mente nossa, o nosso funcionamento. Estamos vendo que na psique nossa nós temos uma mente, uma emoção e uma vontade, e esse texto nos mostra que a emoção, ela nos limita. Estais limitados nos vossos próprios afetos. Então, o afeto é uma parte extremamente importante da alma. Eu penso, eu sinto e eu decido. Porém, o afeto, ele pode, de acordo com as Escrituras, nos limitar profundamente. Então, todos nós, todos, sem exceção, teremos emoções difíceis, teremos emoções complicadas, teremos emoções que irão contra a razão, teremos emoções que nos impedirão de tomar decisões saudáveis, adequadas. Todos nós temos isso.
Então o que nós vamos fazer hoje à noite e amanhã de manhã? Amanhã nós vamos ter apenas uma sessão. Eu quero me dedicar um pouquinho, dentro do tempo que o Senhor nos permitir, a olhar algumas emoções e da onde elas iniciam. Nós temos para ver a emoção do medo, da irritação, da ansiedade, do desânimo e da angústia. Pelo menos essas 5. Nós não teremos tempo de fazer todas elas. Então vamos ver como é que o Senhor vai nos conduzindo de hoje para amanhã. O medo é a primeira emoção que apareceu na raça humana. O irmão partilhou agora há pouco a respeito dos medos que os líderes têm. O medo envolve o coração de todos nós, mesmo daqueles mais frios e objetivos. O medo é uma condição às emoções ruins. Então, o medo, a irritação, eu pulei, a tristeza, o desânimo, a angústia, os medos ruins, eles são próprios da condição da queda. A queda promoveu distorção na nossa psique. Adão e Eva tinham uma psique. Eles tinham pensamento, emoção e vontade, mas eles tinham isso completamente ajustados. Digamos assim, não era santificado, porque só seria santificado mediante o ato da obediência, deles comerem a árvore da vida. Então não era santificado, mas era inocente, era equilibrado, era saudável. Com o advento da desobediência, da queda, o pensamento, a emoção e a vontade ficam completamente distorcidos dentro deles. E qual é a primeira emoção que a Bíblia menciona? A Bíblia menciona a emoção do medo. A segunda é a ira, em Caim. Então, dentro da permissão do Senhor, vamos dar uma olhadinha nas duas. Nós sentimos medo? Sim. Como está sendo ensinado, toda emoção deriva de um pensamento. Você não pode ter emoção sem ter pensamento. Você precisa de um pensamento para ter uma emoção. Seja ela boa, seja ela ruim, a emoção advém do pensamento. Então, o que nós vamos fazer? Nós estamos entendendo que a parte nossa que mais tem que ser santificada num primeiro momento é daqui para cima, é o pensamento. Então, o que nós vamos fazer é tentar vasculhar nas Escrituras qual é o pensamento de cada emoção. Cada emoção tem um pensamento próprio. E aquele pensamento, quando entra em nós, nós somos tomados por aquela emoção. Então o medo tem um pensamento próprio. Então, se você for até Gênesis, capítulo 3, versículo 6, vendo a árvore, vendo a árvore não, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele lhe respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Meus queridos, o medo de Adão veio do fato dele ter pecado. Ele não tinha isso até ele ter comido do fruto.
Ele come do fruto, ele desobedece e ele é tomado por medo. Tá, mas qual é o pensamento? Foi desobediência? Foi nudez? Qual é o pensamento? O pensamento a gente consegue compreender pelas Escrituras, porque a Bíblia ensina que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. No momento que ele peca, ele perde a presença de Deus. Então, todo medo advém da ausência do Pai na nossa vida. Quando você estuda as genealogias, na genealogia de Lucas, ela é feita de trás para frente, então ela começa com Cristo e vai regredindo e termina dizendo assim: Adão, filho de Deus. Então Adão é criado como um filho de um pai. Ele não é só criação, mas ele era filho de Deus. Deus queria incluí-lo na santa e bendita comunhão que eles tinham. Então, quando ele peca e ele percebe a nudez, internamente ele sabe que o Pai está afastado dele. Então, a emoção do medo deriva do pensamento de solidão. Toda vez que em alguma área da sua vida você não conseguir incluir Deus Pai, você terá medo. Às vezes você inclui Deus Pai numa viagem, você inclui Deus Pai no teu orçamento, você inclui Deus Pai num relacionamento, mas você pode ser tomado por pensamentos de medo quando você pensa no teu filho. Nossa, ele tem que fazer faculdade, é à noite, ele pode ser assaltado, podem fazer alguma coisa com ele. Quer dizer que você não tem Deus Pai? Não. Quer dizer que você não tem fé em Deus Pai? Claro que não. Você confia em Deus Pai na viagem, no orçamento, no relacionamento, mas, por algum motivo, naquela área, o seu coração é tomado por uma ausência de Deus. E você se vê sozinho naquela situação. Toda vez que você se ver sozinho, você vai ser tomado pela emoção do medo. Você está me entendendo? Então, o que nós fazemos para corrigir? Nós temos que incluir Deus naquela situação. Se você não ver Deus naquela situação, você não é resgatado do medo. Quando você estuda, são 3 evangelhos que descrevem, Mateus, Marcos e João, descrevem aquela experiência de Jesus estar andando sobre as águas e os discípulos acharem que ele é um fantasma. Quando você estuda os 3 textos, tem um negócio maravilhoso. Diz que Jesus empurrou os discípulos, forçou eles a entrar no barco. A palavra usada ali é obrigou-os, no grego. Jesus obrigou eles a entrar no barco. Jesus sabia que havia uma grande tempestade? Quem que mandou eles para aquele lugar? Jesus. E Jesus não entra no barco, porque no livro de João tem uma descrição curiosa. Diz que logo depois da multiplicação dos pães, o milagre foi tão significativo, que o povo resolveu pegar Jesus e coroar ele como rei. 5.000 homens. Se você multiplicar por homens casados e multiplicar aí por 4, 5, nós estamos falando de 20, 25 mil pessoas. Nós estamos falando de meio estádio, um grande estádio de futebol, cheio. Então, eles queriam pegar Jesus e coroar ele rei. Porém, meus amados,
o nosso Senhor só aceita uma coroa. Qual que era? A de espinhos. E ele manda os discípulos e ele fica sozinho com o Pai, em oração. Possivelmente João tinha acabado de morrer, João Batista. Os discípulos tinham acabado de voltar com os 70. Então assim, o Senhor está movido por uma série de emoções e ele fica sozinho com o Pai. Então ele, no meio da madrugada, já é em torno de 3, 4 horas da manhã, ele vai até os discípulos ficaram das 6 da tarde até as 3 da madrugada remando. Eles remaram cerca de 4,7 km. Isso é nada para o mar da Galileia, isso é muito pouco. A palavra usada para remar é a palavra de eles estarem assustados, assombrados. Então eles tinham experiência com o mar, mas mesmo eles estavam assustados. E ali tem uma coisa simples. O Senhor diz: não temais, sou eu. Quando você estuda os textos sobre não temas na Bíblia, os textos, o irmão citou o texto de Isaías 41, os textos dizem assim: não temas, eis que estou contigo. O que eu estou ensinando para os irmãos? Que medo advém do pensamento de solidão. As Escrituras confirmam isso. Não temas, eis que estou contigo. Eu te guardo, eu te protejo, eu te seguro com a minha mão direita, eu te conduzo. Então ele nos dá um senso da presença dele. O que ocorre com Pedro? Quando Pedro, eles acham que é um fantasma, por quê? Porque o medo distorce a realidade. Nossa, gente segura na vida chora de medo de determinadas situações. Por quê? Porque o medo distorce a realidade da pessoa. Então, Pedro, quando vê o Senhor falando que é ele diz: Senhor, se é tu, manda ter contigo. E Pedro fita os olhos nele. Quando Pedro vê Jesus, Jesus está presente? Sim, porque ele está vendo o Senhor. Quando você vê o Senhor, você está sozinho? Não. Pedro tira os olhos do Senhor e põe nas ondas. O que acontece? Ele afunda. Aí, orando hoje à tarde pela ministração, me veio ao meu coração aquele texto de Efésios, em que Paulo pede para Deus abrir os olhos do nosso coração. Porque a emoção fica completamente distorcida. Ela enxerga de um jeito inadequado. Então Pedro tira os olhos do Senhor, se vê só, ele afunda. Pedro coloca os olhos no Senhor, ele novamente volta a se firmar. Até que o Senhor vai e pega ele, vem para cá, vamos subir. Sobe para o barco. Meus queridos, o medo, ele vem de advirmos do fato de não termos o Pai naquela situação. Simples. Simples. Por que temos medo? Temos medo porque nascemos num corpo caído, num mundo caído. Tivemos medo quando criança? Possivelmente todos nós aqui. Eu, não sei até que idade, eu sei que eu fiz xixi na cama. Alguém aqui mais já fez? Levanta a mão. Olha lá. Tudo por quê? Tudo porque, meus queridos, nós tínhamos medo. Vou te dar uma prova real. A Bíblia diz que o natural revela o espiritual. Vou te dar uma prova real, de que medo está ligado à companhia. A criança tem medo. Ela chora no quarto. Levanta, vem correndo para a tua cama. Você leva ela de volta. Ela chora e vem para a tua cama. Você leva ela de volta. Na terceira vez, fica aqui, menino. O que ela faz? Dorme.
mas dorme de dar inveja. Ele dorme gostoso. Por quê? Porque ele conseguiu perceber que o pai está presente com ele, o pai ou a mãe. Ele tem a presença de alguém. Uma criança tem medo, ela corre para a tua perna. Então é assim que o medo processa. E aqui, nós pais, homens, deveríamos ter um entendimento. Eu tenho algumas poucas coisas das quais eu me arrependo com os meus filhos. A Jéssica teve muito medo. E eu fui pai. Vou educar essa menina. Ela vai ver uma coisa. E eu forcei ela. Fica no teu quarto. Enfrenta o medo. E ela ficou. Mas ficava coberta. Tinha que cobrir o corpo inteiro. Tinha medo de alguma coisa que viesse sobre ela. Então hoje eu olho para trás e digo: Senhor, quanta tolice a minha. Eu podia ter lidado com mais amor. Ao invés de ensinar a lição em 1, 2 anos, eu podia ter levado 5 anos para ensinar a lição. Por quê? Porque medo produz terror. Existem 3 palavras para medo na Bíblia. Tudo nos é traduzido por medo. Um deles é saudável, porque medo é traduzido por prudência. Eu tenho que ter prudência para viajar nessa estrada? Tenho. Eu tenho que ter um pouco de medo para atravessar uma avenida perigosa? Tenho. Esse medo, ele é incredulidade, falta de fé? Não, ele é prudência, primeira palavra. Mas a segunda palavra para medo significa covardia. É quando eu não enfrento por ser covarde. Isso constitui pecado? Constitui. Paulo fala isso a Timóteo. Timóteo, eu peço que você reavives o dom que foi dado sobre ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia. É a palavra medo ali. Mas de amor. De amor, quem me ajuda? São 3 coisas: amor, poder e moderação. Amor, poder e moderação. Então ali é covardia, mas a grande maioria das expressões, o grego usado é phobos. Da onde vem a palavra? Fobia. Então é um medo mais acentuado. No medo você acha que uma coisa pode acontecer. Na fobia, você tem certeza que está acontecendo. Você sabe que aquilo vai acontecer. É uma íntima convicção que você tem. Você sabe que aquilo está acontecendo. Como eu falei, meus irmãos, quase 74% dos pensamentos que temos, isso é científico, não vão acontecer. E nós pensamos porque nós temos medo. Então o homem e a mulher de Deus vão ter que ser visitados nas coisas que angustiam eles. Todos nós as temos. Como eu falei para vocês, eu tinha medo de ser enterrado vivo. Foi o que mais pegou para mim. E foi onde Deus teve que intervir. O outro foi o medo de não dar conta de sustentar minha casa. Eu sou filho de um farmacêutico. E a farmácia do meu pai era o hospital da cidade. Então eu vi todo tipo de doença. As pessoas vinham, quando vinham consultar o farmacêutico, vinham com 2 cavalos. Um para eles e um para levar o farmacêutico. Então meu pai cansou de fazer isso. Minha mãe cansou de pegar o doente e colocar ele em casa. Nós dávamos nossas camas para o doente, porque não tinha recurso, não tinha para onde ir. Porém, quando eu atingi ali uns 6, 7 anos de idade, os doentes mais graves meu pai trazia para a cidade grande. Quem que acompanhava? Meu pai. Peguei medo de doença. Eu já morri de tumor no cérebro, tumor no intestino, infarto, demência. Eu tive esclerose múltipla lateral. O que mais que eu tive? Eu morri do que você puder imaginar. Porque minha mente aprendeu a enxergar a doença.
Senhor me visitou. A última vez que Ele me visitou, o Senhor me deu uma visão. Eu num hospital, sem conhecer ninguém, sem recurso. Porém o Senhor estava lá. E o meu coração não desesperou. Porque eu aprendi. Ele me ensinou a pôr Ele naquela tragédia. Lembra como é que Ele me curou do medo de ser enterrado vivo? Ele me curou dizendo que não ia acontecer? Não. Ele me curou dizendo: meu filho, ainda que aconteça, eu estou com você. Eu estou lá com você. Nunca mais tive o medo. Porque o medo é tirado com a presença de Deus naquela situação. O irmão consegue entender isso? Abram em Números 13. Você quer dar uma olhadinha? Números 13. Versículo 27. Os 12 espias voltam. Números 13, 27. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe. Os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos sobre ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Aí, olha o fantasma. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos, aos nossos próprios olhos, como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Gente, eles sabiam até o que os gigantes tinham pensado. Porque aos olhos dele nós somos gafanhotos. Você se vê diminuído, pequeno, numa situação de medo. O medo distorce a realidade. E Deus habita onde? Na verdade, não na fantasia. A fantasia é coisa nossa, não é coisa do Senhor. Então este medo que cada um de nós vai ter essa distorção. Como é que o Senhor vai te curar? O Senhor vai te curar mostrando a bendita paternidade dele e indo até você e colocando a si mesmo naquele lugar. Meu filho, eu estou aqui neste lugar com você. Vocês estão entendendo? Abram Isaías 41. Quando minha esposa adoeceu, 7 irmãs em seguida mandaram esse texto para ela. E esse texto a sustentou por meses. Por meses. Nós repetíamos, nós cantávamos, nós orávamos essa porção por meses a fio. Porque quando ela tomou o corticoide e deu uma reação, ela teve medo. Se você imaginar uma mulher de fé, era minha esposa. Mas o corticoide desarranjou a mente dela e ela teve medo. Ela ficava apreensiva, assim, assustada com a vida. Lembra o sonho dela, do raio, que deixava ela assustada? Foi o corticoide que ela sonhou.
E ela ficava com aquela apreensão. Olha o texto, versículo 8. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei pelas extremidades da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Dá uma paradinha aqui. O que o texto está falando? Filho, você é meu. Ninguém tasca, ninguém põe a mão, ninguém vai fazer nada fora da minha permissão, porque você é meu. Assim como eu fui amigo de Abraão, eu vou ser amigo seu. Eu te chamo e te procuro nos cantos mais remotos dessa terra. Você não escapa do meu olhar. Quem fugirá do Espírito de Deus? Se suba aos céus, se desça ao mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho no confim dos mares, ainda lá haverá de me buscar a tua mão. Ele nos tem por menina dos olhos. Os olhos dele estão postos sobre nós o tempo todo. Não tem um fio de cabelo que cai do nosso cabelo que ele não tenha contado. Não tem uma lágrima que seja derramada que ele não tenha recolhido no odre dele. Salmo 56. Recolhestes as minhas lágrimas no teu odre. Porventura não estão elas escritas no livro da vida? Toda lágrima derramada foi escrita pela mão dele. Ele nunca se ausenta de nós. Então nós temos que aprender a enxergar a paternidade dele nos nossos temores, que ele está conosco. Por quê? Porque o nosso coração vai se ver só. E aí ele repete, ele continua: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, não fique assustado, porque eu sou o seu Deus. A gente não se torna homem de Deus se Deus não espremer a gente. Você não vai ser um homem ou uma mulher de Deus se Deus não te espremer. O André tinha 2 anos de idade, tinha tomado um banhozinho, estava muito quente, a gente deixou ele andar peladinho na casa, saiu peladinho na casa, evacuou 60% do sangue. Ele evacuou o sangue. Aí vamos nós correr. Da pediatra para o radiologista, do radiologista para o cirurgião pediátrico, do cirurgião pediátrico para Curitiba. Ele tinha uma alergia e aí ele desenvolveu uma hiperplasia. As células do intestino cresceram, do intestino baixo, cresceram. E ele evacuou o sangue. O médico que nos ajudou falou, se ele não parar de evacuar, ele começa a correr risco. Tivemos que transfundir. Só que antes de transfundir, isso foi numa sexta-noite, sábado de manhã nós fomos para o médico, sábado à tarde, ele ainda evacuando, nós devolvemos ele ao Senhor. Porque o Senhor o dá, o Senhor o tira. Com o coração apertado, sofrido, difícil, mas neste quesito da morte, eu e Alessi bem resolvidos. Senhor, o Senhor o deu, o Senhor o tira. Por que que numa situação dessa a gente pode não desesperar? Porque a gente consegue ver Deus na situação. Nós nunca sabemos, meu irmão, que tragédia você vai passar esse ano. Você pode me garantir que não vai ter nenhuma? Qual é a luta desse ano? Qual é o embate desse ano? Qual vai ser o sofrimento, o problema que você vai viver? Eu não sei, você não sabe. Mas eu posso te dizer uma coisa bem simples. Não importa qual seja, não te assuste. Eu sou o teu Deus. Não temas.
eu estou contigo. Porque não tem nada que Ele não se faça presente. Nada, nada, nada que Ele não esteja presente. Então não importa qual é o teu temor, o Espírito Santo de Deus vai levar a identificar qual que é e vai levar você, então, a colocar Deus naquela situação. E aí ele termina: eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Versículo 13: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Meus queridos, Ele vai ajudar. Homens de Deus têm problema. Tem problema. Quando Esdras foi trazer o povo de Israel, ele ficou constrangido de pedir ao rei guardas. Porque ele disse que a boa mão do Senhor era com ele. Ele falou, como é que eu digo que a boa mão do Senhor é comigo? E agora eu digo, nos dá soldados? Mas que Deus é esse que não é capaz de proteger? Ele foi tomado por uma apreensão normal e natural. O que ele fez? Pôs Deus na situação. E você vê o relato quando eles chegam em Israel, ele dizendo que a boa mão do Senhor havia sido com eles. Então ele vai indo e vai vendo a boa mão do Senhor naquela situação. Os irmãos estão entendendo? Então ele vai identificar os seus medos e vai te ajudar a lidar com eles, né? E aí, abram em 1 João, capítulo 4, um texto muito conhecido. Versículo 18. Diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Meus queridos, de tudo que nós temos, o que vai ficar? O amor. Então restam a fé, a esperança e o amor. Destes três, porém, o maior é o amor. Os dois maiores mandamentos foram resumidos em quê? Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Então, o amor, digamos assim, é um alvo. Qual é o dom que deveria ser mais procurado? O dom do amor, a capacidade de amar os outros. O texto nos ensina a respeito disso. Mas, meus queridos, a Bíblia está dizendo que o medo impede o avanço do amor. Vou dar um exemplo. Um homem é inseguro quanto ao futuro. Então ele trabalha 2 jornadas, ao invés de trabalhar uma. 3 jornadas, ao invés de trabalhar uma. Você está me entendendo? Esse homem vai amar sua mulher e seus filhos de um jeito adequado? Não. Onde está iniciando isso? No medo. O medo. É o medo que está produzindo isso dentro dele. Mas não só ele. Uma mulher tem problema aqui de que os filhos têm um problema de saúde. Então ela pressiona o marido para pagar um bom plano de saúde. E ele tem que trabalhar um pouco a mais. Essa mulher vai ser aperfeiçoada no amor dela? Não. O medo gera tormento. E aí as nossas decisões ficam ruins por causa do medo que nós temos. Então ele ensina uma coisa simples: no amor não existe medo. Como eu estou explicando para os irmãos, você não pode excluir as duas coisas totalmente. Bom, se eu estou tendo medo, é porque eu não tenho amor. Ai, meu Deus, estou em crise agora.
porque então eu não tenho fé em Deus, eu não amo a Deus, porque eu estou tendo medo. Não. Você tem que fracionar e colocar o medo no lugar que ele existe, porque em muitas áreas você não tem medo. Então, naquela área, você não tem confiança suficiente no Pai Celeste. É naquela área que você não tem. Está fazendo sentido para os irmãos? No amor não existe medo. Então, toda vez que eu vejo Deus Pai como Ele é, meu coração é tomado por repouso, por descanso. Eu fico em paz comigo mesmo e com a situação. Por isso eu tenho uma paz que excede todo o entendimento. Mas quando naquela situação eu não tenho o Pai, então eu sou tomado por tormento. O tormento me envolve. E qual é o problema? Se eu fico naquilo, eu não consigo amar nem a Deus nem ao outro. Porque o medo impede o aperfeiçoamento do amor. Então, como o texto bíblico diz, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Os irmãos estão entendendo? Então Deus vai precisar nos ensinar a lidarmos com o medo, para que nós sejamos pessoas desimpedidas na obra dele. Os irmãos entendem? Né? Eu tive toque muito forte. Quem costuma ter toque, costuma ter problema com o avião. Porque o avião é um tubo de lata fechado. Então, no toque excessivo, você tem risco de lugar fechado e de multidão. Você tem esse risco. Eu, as primeiras vezes que viajei de avião, muitos anos atrás, cheio de sobressalto. Qualquer barulho diferente, está caindo. Porque eu vi a tragédia. Eu bato o ônibus, quem dirá o avião. Né? Lembra, né? Então eu enxergo tragédia no ônibus, quem dirá então no avião. Meus queridos, resolvi o problema. Senhor, a sua obra não pode ser impedida. Me ajuda, me ajuda. Me ajuda a te ver, me ajuda a te ver. Me ajuda a lembrar que eu não morro nem um minuto antes do que o Senhor decretou. E que eu também não vivo nem um minuto depois do que o Senhor decretou. Se é por um avião que eu vou morrer, é por um avião que eu vou morrer. E pus Deus sentado comigo. Medo acabou. O meu desafio agora é água. Que bom que eu não nasci 200 anos antes. Que os irmãos viajavam de navio. Porque eu me afoguei quando criança, então eu não gosto de muita água. Eu não gosto. Mas o raciocínio seria o mesmo. Senhor, é tua obra, é tua causa, eu tenho que vencer isso que está dentro de mim. E a gente coloca o Senhor naquela situação. Amém, meus irmãos? Vamos parar, já é quase 10 da noite. Amanhã a gente continua. Curva a sua cabeça. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nos liberta dos nossos temores. Ajuda-nos a ver que somos teus, que o Senhor Pai está o tempo todo conosco. Ajuda-nos. Ajuda os pais homens aqui a cuidarem bem de seus filhos, para que eles sejam mais seguros. Ajuda-nos. Ajuda-nos a aliviar o medo dos nossos filhos. Ajuda-nos. Ajuda-nos a aliviar o medo das nossas esposas. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a ver a Tua paternidade cuidando de nós. Senhor, levanta uma geração de homens e mulheres desimpedidos de emoções ruins, libertos de emoções ruins, para que o Teu bom nome seja glorificado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.